Bom dia, pessoal. Meu nome é Adnan, sou engenheiro agrônomo, formado em Marrocos, no Instituto Agronômico Hassan II em Marrocos. Tenho mestrado na área de administração e gestão, também no Marrocos, lá. E tenho doutorado na área de ciência do solo e conservação, foi feita na Universidade Federal de Lavras, na UFLA. Então, sou doutorado aqui no programa, sob orientação do professor Fabrício. Agora a gente trabalha em um projeto de doutorado sobre mapeamento do solo, usando a espectroscopia na região do Unai. E hoje vou apresentar meu seminário 1. Então, escolhi um tema que é relacionado a meu doutorado na conservação do solo. O título do tema será Avaliação da erosão hídrica em diferentes sistemas de manejo do solo. Então, por isso, a gente vai seguir o plano seguinte. Vamos fazer uma introdução para falar um pouco sobre a importância dos solos e sua conservação. Vamos também falar sobre a erosão, sua definição, diferentes tipos da erosão. Vamos ver também como é feita a avaliação da erosão. E vamos ver também como é feito também o controle da erosão em diferentes sistemas do manejo. E vamos terminar para as considerações finais. Então, como todo mundo sabe, o solo é aquela parte da superfície da crosta terrestre. Então, é um sistema trifásico formado para três partes. A parte sólida, formada para as minerais e a parte orgânica, e a parte líquida, formada pela solução do solo, e a parte gasosa formada pelo ar que entra as partículas do solo. Então, o solo tem, por isso, para esse sistema trifásico, o solo tem um importante papel em diferentes ecossistemas, e por isso o solo tem um papel ambiental importante. Então, por esse papel importante, o FAO declarou o ano 2015 como Ano Internacional do Solo, para essa ocasião, para sensibilizar a comunidade internacional para a importância do solo, para as ameaças que o solo tem e também para convidar a comunidade a pensar como mitigar essa degradação contínua do solo. Então, o solo fornece diferentes serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra. A principal função que todo mundo, que todos os agrônomos sabem, os interessados da produção vegetal, é que é o solo, aquela fonte do nutriente e o substrato para o crescimento da planta. Mas não só isso, o solo tem outras funções. Por exemplo, o solo é habitat para os organismos, os macro-organismos e os micro-organismos, especialmente os micro-organismos, que são chamados de engenheiros do solo, porque eles participam na formação do solo, participam também na degradação da matéria orgânica, participam em diferentes ciclos de nutrientes, por exemplo, os famosos bactérias fixadoras de nitrogênio, ou também os fungos que entram em simbiose com as plantas para disponibilizar certos nutrientes, por exemplo, o fósforo. O solo também tem uma função de regulação dos enchentes, porque uma parte da chuva vai infiltrar através do solo para abastecer um cifrático. Por isso, quando a gente fala da conservação do solo, também a gente fala da conservação da água. Outra função que tem o solo é a base da infraestrutura da obra de engenharia civil. O solo também tem uma fonte das informações arqueológicas para entender os povos antigos. Outro papel que o solo, outra função que o solo tem, é o papel no sequestro do carbono. O sequestro do carbono é a fixação do carbono do solo. Então, as plantas vão respirar o carbono no formato de CO2 e vai transformá-lo em matéria orgânica fixada no solo. Só para lembrar aqui que a quantidade do carbono no solo é 4 vezes maior que na atmosfera. Então, para mitigar os efeitos de gás de estufa, o que o CO2 faz parte desses gases, é muito importante conservar esse carbono no solo e conservar também o solo para mitigar esses efeitos da estufa, esses efeitos das mudanças climáticas.
Então, além dessa função ambiental que o solo tem, o solo também tem um papel importante na produção agrícola. Segundo os dados da FAO, 95% da nossa comida vem dos solos. Mas também o solo tem problemas. Mais de 2 bilhões de pessoas sofrem da deficiência de micronutrientes. E principalmente essas pessoas vivem nas regiões onde tem solos com deficiência de micronutrientes. Por isso é muito importante corrigir a fertilidade dos solos e também conservar a saúde dos solos, porque solos saudáveis são a base para ter uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável na quantidade para combater a fome, mas na qualidade para ter um produto que tem todos os elementos essenciais para a saúde humana. Aqui uma curva que apresenta os dados da evolução da população mundial. Hoje, em 2020, estamos a 8 bilhões, mas daqui 80 anos, em 2100, vamos chegar a 11 bilhões. Então, vai ter 3 bilhões de pessoas a mais a alimentar. Então, a situação atual dos solos, temos 30% dos solos agrícolas são degradados, temos uma demanda na produção agrícola que vai crescente para a chegada desses 3 bilhões de pessoas, e temos um decrescente da taxa da taxa de crescimento da produção agrícola. Então, a comunidade científica, daqui a 2100, tem que pensar como aumentar a produtividade e como conservar a solo para garantir a segurança alimentar da população. Por isso, o papel importante do solo na segurança alimentar. Mas quais as formas de degradação do solo? O solo pode ser degradado pela perda de sua biodiversidade, então, por exemplo, por desmatamento, ou para o uso das queimadas para a eliminação dos resíduos das culturas. Então, vai perder a vegetação, e como a vegetação vai perder todos os organismos associados a essa vegetação. Então, o solo também pode ser degradado para salinização, e o problema mais nas regiões secas, da região do clima árido e semiárido, por exemplo, aqui no Brasil, no Nordeste, mas uma grande parte da África, da Ásia tem esse problema de salinização. Salinização nessas regiões do clima seco, temos mais evaporação que pluviometria, então tem uma subida das sais para a superfície, e o acúmulo dos sais na camada superficial, o que vai prejudicar o crescimento da planta, da cultura, e também vai prejudicar a produtividade das culturas. Outra forma da degradação que tem é desbalanço do nutriente. Esse desbalanço do nutriente é causado pelo uso intensivo do solo. Então, o solo, com o tempo, vai perdendo seu nutriente, vai perder sua fertilidade e vai ficar mais frágil e mais suscetível à degradação. Outra forma de degradação do solo é a compactação. A compactação e o aumento da densidade do solo sob efeito mecânico, principalmente no respeito da umidade do solo. Então, como o tráfego das máquinas, o gado nas pastagens degradadas vai fazer o quê? Vai compactar o solo e o horizonte superficial vai ficar com uma densidade alta e vai reduzir a infiltração do solo. Outra forma da degradação do solo é o encrustamento. O encrustamento, quando pela tirada da vegetação, o solo vai ficar exposto a impactos das gotas da chuva, mas também para o tráfego das máquinas. E vai formar uma camada superficial impermeável que não vai deixar a água se infiltrar no solo e vai aumentar o risco da erosão. Outra forma de degradação do solo é a poluição. Então, essa poluição pode ser causada pelo uso excessivo de fertilizantes com o tempo. Então, vai ter um acúmulo com o tempo das metais pesados, mas também pode ser nos solos próximos da região de mineração,
como a erosão vai trazer os metais pesados e contaminar esses solos. Outra forma de degradação do solo é pela acidificação, como as chuvas ácidas, mas também por uso excessivo de alguns fertilizantes. A degradação do solo também pode ser causada pela perda da matéria orgânica do solo. Então, o trabalho excessivo do solo vai fazer o quê? Acelerar a decomposição da matéria orgânica, e o solo vai ficar cada vez mais pobre em matéria orgânica. E no final, a última forma do solo é a forma que a gente vai discutir durante essa apresentação, é a erosão. Mas também diferentes formas dessas formas de degradação vai contribuir para acelerar o risco da erosão. Por exemplo, a compactação e encrustamento vão reduzir as taxas de infiltração da água, aumentar a força de enxurrada e vai causar mais solos, mais erosão. E também o problema do desbalanço nutriente e a perda da matéria orgânica, o solo vai ficar mais fraco, vai perder sua estrutura, e vai começar a desagregar e vai ser mais suscetível à erosão. No final, o que é a erosão? Então, aqui algumas definições da erosão. Então, Cunha define a erosão como um processo natural da formação da paisagem, feito pela remoção do material de superfície por meio do vento ou da água. O Bertone ele define a erosão como um processo do arrastamento das partículas do solo causado pela água e pelo vento. E também a remoção das partículas do solo pela água ou pelo vento. Então, aquela camada superficial do solo, principalmente as partículas mais leves, matéria orgânica, a argila, a areia fina, sob efeito da água ou do vento, vai ser transportada, arrastada do solo. Então, quais problemas que podem ser causados pela erosão? Então, como a gente explicou, a erosão pode causar degradação do solo, baixar a produtividade. Então, a erosão vai arrastando aquelas partículas da matéria orgânica, mas também de nutrientes e de fertilizantes da camada superficial, e a camada também mais explorada pelas raízes, e vai fazer o que? Reduz a fertilidade, vai reduzir a produtividade das culturas. E também a erosão vai participar, então, transportando esses nutrientes e essas, algumas vezes, poluentes, os agrotóxicos, vão poluindo os manastéis, e também o sedimento acumulado nos rios, nas represas, nas barragens, vai provocar assoreamento dos rios. Então, quais as classes da erosão? A erosão pode ser classificada em relação à sua velocidade, é lenta, aquela erosão geológica, que vai formar as maiores aspiagens geomorfológicas que a gente vê, como as montanhas, também acelerada pela ação antrópica, então pela ação do homem, pelos manejos agrícolas que vão acelerar a erosão, e também pode ser classificada pelo local da ocorrência urbana ou rural. Então, urbano, todo mundo se lembra no início do ano, aquelas chuvas fortes na cidade de BH, aqui algumas fotos de BH, o estrago feito pela erosão urbana. E também a erosão pode ser classificada em relação ao agente erosivo, erosão eólica e erosão hídrica, mas também tem outras formas de erosão marina, erosão fluvial, mas no Brasil a erosão mais importante é a erosão hídrica. O que é a erosão acelerada? A erosão acelerada é uma erosão que ocorre uma intensidade superior à erosão natural, pode chegar a até 1000 vezes mais que a erosão natural, causada principalmente pelas atividades humanas, em determinadas condições do clima, da vegetação, do solo e do relevo. Aqui vamos ver as etapas da erosão. Então, a erosão ocorre em 3 etapas: etapa de desagregação, transporte e deposição.
A primeira etapa é a etapa mais importante. Então, a chegada, aqui é uma sequência dos fotos, da chegada da gota de chuva na superfície do solo. Então, a gota de chuva pode chegar com uma velocidade até 15 km por hora. Então, o impacto da gota de chuva na superfície do solo vai causar uma desagregação das partículas do solo. Essas partículas do solo vão ficar soltas. E quando o solo chega à sua umidade de saturação, começa a formar a enxurrada e começa a etapa do transponte. Então, a enxurrada com a declividade vai ganhar de força, vai ganhar de energia gravitacional e vai transportar essas partículas do solo. E quando começar essa força da enxurrada vai perder de força, vai começar a terceira etapa, a etapa de deposição. Quais as formas da erosão? Tem diferentes formas da erosão, como a gente viu agora na sequência de foto. A erosão por impacto da gota de chuva, ou chamada também splash. Tem também a erosão laminar, uma erosão difusa que não dá para perceber, no tempo. E a erosão laminar é uma erosão mais frequente na propriedades agrícolas. Aqui podemos ver na foto. A erosão, aqui é uma foto um pouco exagerada, porque a erosão laminar vai acontecer mais nessas partes lá. E com o tempo, com a força da erosão, vai causar as ravinas. E essas ravinas, com o tempo, com força de enxurrada, vai formar sulcos, como a gente vê em outra forma da erosão em sulcos. Mas começa nos solos mais suscetíveis à erosão, com enxurrada muito forte, vai formar uma forma mais espetacular da erosão, e as vassourocas. As vassourocas é a forma mais espetacular, também a forma é a forma degradada do solo. Não tem mais que fazer com esse solo, só para uma recuperação do solo. Tem outras formas da erosão. Erosão em pináculo. Erosão em pináculo é uma erosão acontece principalmente nas vassourocas, onde tem alguma superfície resistente à erosão, mas com superfície mais alta, que vai, depois, para a força da enxurrada, vão estar transportados pela água. Também tem a erosão em túnel. A erosão em túnel são túneis subterrâneos, que a água no subterrâneo vai procurar os solos mais suscetíveis à erosão e vai formar canais subterrâneos. Outra forma também da erosão é do deslocamento de massa. O deslocamento de massa é causado pela remoção da vegetação, também para obras que vão fazer o solo vai perder sua estabilidade e vai fazer o deslocamento da terra. Então, quais os fatores que influenciam a erosão? Então, os fatores que influenciam a erosão são dos tipos, ativos e passivos. Os ativos, aqueles que vão aumentar a intensidade da erosão, são a chuva, que pode ter diferentes parâmetros, diferentes fatores, intensidade, para sua intensidade, para sua duração, também para sua frequência. Outro fator também que vai acelerar a erosão é o fator topográfico, pela declividade e pelo comprimento da rampa. Outros fatores passivos é a aredibilidade do solo e a cobertura vegetal. Então, vamos passar para como é feita a avaliação da erosão hídrica. Então, a erosão hídrica é feita, a principal equação mais usada no mundo, é a equação universal da perda do solo, foi feita para Usher-Smith. Então, essa equação se baseia na determinação da perda do solo A, em função de 6 fatores. O fator da erodibilidade do solo, a erodibilidade da chuva, erodibilidade do solo, fator topográfico LS,
L, o comprimento da rampa, S, a declividade. O C, o fator de manejo do solo. E P, as práticas conservacionistas adotadas. Vamos ver como a gente pode determinar cada fator desses fatores. Então, a erosividade da chuva é um índice que expressa a capacidade da chuva de causar erosão. Então, esse fator é um fator muito importante no Brasil, porque a erosão hídrica é mais importante no Brasil, mas também porque os níveis da erosão, os valores da erosividade da chuva no Brasil são entre os mais altos no mundo. Por isso, esse fator é muito importante. Esse fator L, vamos estudar, ele determina o volume e velocidade da enxurrada, e também ele é condicionado para os tipos da chuva e os tipos do ar que vão formar essa chuva. Pode ser orográficas, convectivas e ciclônicas. Então, como é determinado esse fator da erosividade? Esse fator da erosividade é determinado nas estações meteorológicas para um equipamento chamado pleviógrafo, que vai determinar a intensidade da chuva em cada 10 minutos ou 15 minutos para determinar a intensidade da chuva. No caso, não tem esses dados, então, para cada região, tem alguns modelos que vão permitir calcular a erosividade a partir do dado diário da chuva para determinar a erosividade da chuva por mês ou por anos. Outro fator que forma a equação universal do peso do solo é o fator erosividade. Erosividade do solo. A erodibilidade do solo e a suscetibilidade do solo a sofrer erosão. Quando a gente fala do solo com alta erodibilidade, é um solo que vai sofrer mais perda do solo nas mesmas condições comparado a um solo com baixa erodibilidade. Essa erodibilidade depende dos atributos e das características intrínsecas do solo. Por exemplo, a mineralogia, o tipo dos óxidos, o tipo de argila, 2 por 1, 1 por 1, as características químicas, o carbono, conteúdo do carbono orgânico, os óxidos, o ponto de carga zero, os parâmetros físicos, a textura, densidade do solo, porosidade, coesão, infiltração, e também as características morfológicas, a estrutura do solo, a presença ou não do horizonte fragipão ou duripão, a sorosidade, a profundidade efetiva do solo. Como determinar essa erodibilidade? Essa erodibilidade pode ser determinada de duas maneiras. De maneira direta, no campo, usando as parcelas padrão da erosão, e vai calculando a erosividade radical. Mas também pode ser calculada de maneira indireta. A fórmula mais usada é a fórmula desenvolvida para Dinadin, que baseia-se na concentração do carbono orgânico do solo, na textura com fracionamento da areia, porque ele considera a areia fina e silt argila. E também ele entra na fórmula do Dinadin a estrutura. Tem outros métodos mais simples, que ele considera só a textura do solo, nas classes argila, silt e areia. Para o Brasil, tem alguns trabalhos que determinam esse método indireto, a erodibilidade para os latossolos, e também marcas determinadas para os solos com B-textural. Outro fator da equação universal da perda do solo útil e o fator topográfico, o fator LS. Então, L, como a gente vê, o comprimento da rampa, ou também a distância que vai ser percorrida pelos fluxos, a partir do início da erosão, até que essa erosão perde a força e começa a deposição. Esse é L. Mas esse fluxo é feito como um ângulo que vai determinar a declividade, por isso é determinado o fator LS. O outro fator é o fator de cobertura vegetal, fator C. O fator C, para alguns autores, ele representa a defesa natural do solo contra a erosão. Então, a cobertura vai proteger o solo contra os impactos da chuva e, de maneira direta também, vai proteger para melhoramento das características e atributos do solo.
Então, pelo acúmulo da matéria orgânica e dos resíduos das culturas, vai permitir aumentar a infiltração do solo, a infiltração da água no solo, também para a formação dos bioporos, que vão facilitar a infiltração da água no solo. A adição da matéria orgânica também vai melhorar a estrutura do solo e vai também aumentando a capacidade da retenção da água. Também, a cobertura vegetal também vai participar na redução da velocidade da enxurrada. Então, a cobertura vegetal, a plantação vai agir como uma barreira que vai reduzir a velocidade da enxurrada. O último fator é o fator das práticas conservacionistas, o fator P. Então, para cada prática, então, na literatura, para cada prática conservacionista tem um valor do P. Esse valor do P vai do 0 para um solo bem conservado, a 1 quando não tem práticas conservacionistas. Por exemplo, quando usa as plantas de cobertura, atribui um valor do 0,5 para esse fator P. Quais os diferentes tipos das práticas conservacionistas? Então, as práticas conservacionistas podem ser divididas em três tipos. As mecânicas, que vão agir para a redução do impacto da gota de chuva, também vão reduzir a velocidade de enxurrada e vão permitir aumentar a infiltração da água. Por exemplo, o uso dos terraços, o exemplo das canas escoadoras, ou as bacias de captação da água. As práticas vegetativas, baseadas no uso da vegetação para proteção do solo, vai ser usadas as plantas de cobertura. Mas essas plantas de cobertura não podem ser eficazes só se elas têm um índice de cobertura maior que 30%. Outros tipos das práticas conservacionistas são as práticas edáficas. As práticas edáficas baseiam-se no melhoramento da fertilidade do solo. Então, para uso de fertilizantes químicos, adubação orgânica e também adubação verde. Então, a equação isso, como a gente viu, para determinação de diferentes fatores, fator erosividade, fator visibilidade, que a gente vai determinar a partir dos dados meteorológicos, fator K, que a gente pode determinar de maneira direta ou indireta para determinadas características e atributos do solo, fator LS, para determinação de declividade do solo e comprimento da rampa, fator C, para determinar diferentes classes do uso do solo, fator P, para determinar as diferentes práticas conservacionistas adotadas na região. Então, conhecendo diferentes parâmetros, podemos determinar as perdas do solo, Então, usando também as tecnologias do processamento, sistema da formação geográfica, podemos espacializar essa informação que vai permitir ter um mapa onde podemos ver as regiões onde tem as maiores perdas do solo, que pode ser um documento de tomada de decisão para os gestores. Mas como é feita a avaliação da erosão nas parcelas? A avaliação da erosão nas parcelas no campo é feita usando as parcelas padrão. A parcela padrão é uma parcela que tem no comprimento 24 metros, uma largura de 4 metros, delimitada por uma chapa galvanizada de 40 centímetros, enterrada a metade, 20 centímetros, e que termina para uma calha que vai coletar o sedimento e conduzir esse sedimento para os tanques da coleta. Os tanques da coleta, não, a gente tem 2 tanques da coleta, como a gente pode ver, e nas parcelas podemos usar diferentes tratamentos. Por exemplo, aqui o milho, aqui ó, a pastagem, o solo descoberto. Aqui fotos de outros tipos da parcelas, como uma parcela de 12 por 4, mas também o mesmo sistema com 2
caixas de coleta do sedimento. Então, depois de cada evento da chuva, um evento da chuva é definido como um evento onde tem mais do que 10 milímetros e separados por 6 horas. Então, o operador vai fazer as coletas para determinar as pedras do solo, e vai tirar a altura do volume da água, do volume da água para determinar as perdas em água, e também vai tirar 3 amostras para determinar as perdas do solo, e também pode ser fazer outras análises para determinar as perdas de nutrientes no solo e na água. Aqui, outro modelo diferente também, mais utilizado na região onde não tem pouca erosividade, pouca chuva, nas regiões da Mediterrânea, as parcelas do tamanho mais pequeno. Então, para avaliar a ISO das parcelas, padrão da codificação no Brasil, a ANACH ele compilou, no seu trabalho, diferentes trabalhos feitos durante o período de 81 até 2006, para avaliar como é feita a uso dessa metodologia no Brasil. Então, ele trabalhou sobre 400, 200 trabalhos, em formato de dissertação, teses e publicações. O outro relatou que ele tem uma faixa das perdas que vai do 0,1 tonelada por hectare na pastagem na região sul, até 136 toneladas por hectare numa área arada sem cobertura vegetal na região do Nordeste. O outro também relatou que tem a maioria dos trabalhos e das parcelas se concentram na região sul e na região sudeste. Na região de Minas Gerais, a maioria dos trabalhos foram desenvolvidos para os grupos de pesquisa do sul aqui, da UFLA, também os trabalhos feitos pela Universidade Federal de Minas Gerais, e também os trabalhos feitos pelo grupo da pesquisa da Uberlândia. E também o outro também relatou que durante os últimos 15 anos se vê uma diminuição das parcelas de 86%, mas a boa notícia é que durante esses últimos 15 anos houve um aumento das publicações por 10 vezes nesse período. O outro também observou também que cerca de 50% dos estudos têm 2 anos ou menos de monitoramento. Isso pode ter um problema para ter uma continuidade dos dados, que vai gerar dados robustos para ter estudos de boa qualidade, e também vai ter um problema para ter uma rede nacional do monitoramento da erosão, porque não tem essa continuidade de monitoramento da erosão. Outra metodologia que pode ser usada para avaliação da erosão e o uso dos pinos, de preferência pinos metálicos, que pode ser remarcável no campo. São pinos de 30 centímetros que são colocados de maneira regular no campo. Isso aqui é um exemplo do trabalho que foi na Espanha, onde esses pinos foram colocados de maneira regular, para determinar as mudanças na superfície. A partir dessas mudanças na superfície, podemos calcular as perdas do solo. Então, aqui é o resultado dos trabalhos, onde ele comparou, um trabalho dos pinos na erosão, onde o outro ele comparou diferentes sistemas de manejo, um manejo convencional, manejo orgânico, 2 tipos de manejo agroflorestal e um manejo florestal nativo. Como foi esperado, o manejo convencional, como trabalho solo, ele que causou mais perda do solo e mais mudanças na superfície do solo. A vantagem dessa metodologia é uma metodologia barata, com menos esforço da coleta, mas é uma metodologia que precisa de ser calibrada com uma metodologia padrão para ter uma referência de comparação entre os métodos. Outra metodologia que pode ser usada na avaliação da erosão é a metodologia usando o drone
para a avaliação da erosão usando o drone. Aqui é um trabalho feito pelo grupo de pesquisa da UFRA, onde foi usado a tecnologia do Structure from Motion para determinar as mudanças do superfície de uma parcela padrão da erosão. Então, essa tecnologia de Structure from Motion, ele baseia-se a base das imagens tiradas pelo drone, ou tem um programa chamado ScanOffice, que vai permitir, a partir da imagem 2D, vai gerar uma imagem 3D e vai gerar o modelo digital de elevação. E como esse modelo digital de elevação, MDE, em cada data, vai permitir calcular as mudanças de relevo e da superfície da parcela, e para a subtração para uma data de referência, vamos ter as mudanças na superfície multiplicada pela densidade do solo, vamos ter as perdas do solo nas parcelas. Então, foram usadas 3 parcelas, aqui, se grava. Então, quando tem o azul apresenta deposição, e o vermelho vai apresentar as perdas. Aqui podemos ver nessa parcela 1, aqui os pontos azuis vai apresentar os pontos da deposição, e os pontos, como a gente viu aqui, os pontos amarelos apresentar as regiões das perdas do solo. Vamos passar a quarta parte, a parte de como é feito o controle da erosão em diferentes sistemas de manejo. Aqui é um trabalho de colaboradores das perdas do solo, onde ela comparou o desempenho das diferentes plantas de cobertura para ver como o comportamento das diferentes plantas de cobertura em relação à erosão. Então, foram usados os tratamentos solo descoberto, feijão gordo em desnível, feijão gordo em nível, foi usado feijão do porco em desnível, feijão do porco em nível, o milheto em desnível e o milheto em nível. Então, o testemunho e o controle, o solo descoberto, é aquele tratamento que apresentou maior perda do solo, comparado aos demais tratamentos. Quando comparamos cada cultura, então, os tratamentos em desnível, aqueles que apresentam maior perda do solo. Então, o plantio em desnível, aquele plantio, uma roubagem, que não é recomendado, porque vai causar mais erosão, porque o cultivo em nível vai ter mais, a chuva vai ter mais força, vai causar mais erosão. Quando comparamos entre diferentes plantas de cobertura, então, o feijão do porco, em nível, é o que tem maior desempenho em relação aos dois, o feijão gordo e o milheto. Isso pode ser explicado pela estrutura da planta, porque o feijão do porco é uma planta que tem um índice de cobertura maior, folhagem maior, então vai permitir uma melhor proteção do solo. E também em relação ao ciclo da cultura. O ciclo da cultura da feijão do porco é mais longo que o milheto. Então, e por isso vai proporcionar maior proteção do solo. Mas também, comparando os dois tipos das plantas de cobertura, também o milheto é uma cereal que vai permitir o sistema radicular, vai permitir melhorar a estrutura do solo e também vai permitir melhorar a infiltração do solo. Comparada ao feijão do porco, o feijão do gordo, que são umas leguminosas que vão melhorar a fertilidade do solo pela fixação de nitrogênio das leguminosas. Então, vai depender do objetivo do produtor para determinar qual a planta de cobertura que vai ter melhor desempenho. Aqui é um trabalho que foi feito na UFLA sobre a avaliação da erosão no sistema de manejo da cultura da oliveira. Então, foi durante dois anos, foram comparados diferentes tratamentos em relação às perdas
do solo. Então, os tratamentos foram solo descoberto, oliveira com solo descoberto, oliveira com vegetação espontânea, oliveira com feijão do porco, oliveira com milheto. No segundo ano, o oliveira com milheto foi substituída para oliveira com crotária. Então, as maiores perdas do solo foram observadas nos tratamentos que tem solo descoberto. Oliveira com solo descoberto e solo descoberto. Mesma coisa no segundo ano. Aqui, porque for escolhido oliveira com solo descoberto? Porque na região mediterrânea, onde tem maior plantação, especialmente na Espanha, onde tem a maior plantação da oliveira, os produtores lá têm um costume de eliminar as plantas espontâneas, porque eles entram em competição com as oliveiras em relação à água e os nutrientes. Então, eles eliminam essa parte e o solo fica exposto. Então, por isso foi escolhido esse tratamento de oliveira com solo descoberto para mostrar o impacto ambiental de deixar o solo exposto nessas plantações. Quando comparamos o desempenho dos diferentes tratamentos, no primeiro ano, o oliveira com vegetação espontânea, que lá o tratamento que tive menor perda do solo, e no segundo ano, o oliveira com feijão do porco, que tive menor perda do solo. Comparando esses dados também com os dados de literatura, em relação a essa perda alta do solo descoberto, tem um trabalho de Silva e colaboradores, onde ele comparou a média do solo, de mesma classe, cambissoro, como foi feito no experimento. Então, ele achou uma média de 250 toneladas por hectare, e com uma perda no primeiro ano mais alta, de 374 por o primeiro ano. Então, o outro explicou que no primeiro ano da instalação de experimento sempre tem o efeito de instalação e efeito da instalação sobre o solo fica mais solto e tem mais perdas. Comparando também com outro trabalho do Bertol, onde ele comparou as perdas de um cambissoro sobre 10 anos, com uma declividade de 10%, ele achou uma média de 66 toneladas por hectare, com um valor que vai de 6 até 140 toneladas por hectare. Mas, comparando também esses dados que a gente tinha, a diferença entre esses 2 anos, tive uma diferença na erosividade. A erosividade do primeiro ano foi maior que o segundo ano. Por isso, podemos explicar essa diferença entre da perda do solo entre o primeiro ano e o segundo ano. No mesmo experimento, também, a gente comparou o desempenho das plantações. A gente mediu a altura das oliveiras, o raio da copa das oliveiras, o diâmetro do tronco. Os maiores desempenhos foram registrados nas oliveiras com solo descoberto, seguido em diferentes anos, também em diferentes parâmetros, na altura, no raio da copa e também no diâmetro do tronco. No segundo lugar, vem o oliveira com feijão do porco. Na raio da copa vem oliveira com vegetação espontânea. No diâmetro do tronco vem o oliveira com feijão do porco. Esses resultados vão dar uma razão para os agricultores que preferem eliminar essa vegetação espontânea que entra competição com as plantas principais e vão prejudicar o desenvolvimento da planta. Mas tem um impacto ambiental. Então, na produção vegetal tem que conciliar entre produtividade e uso sustentável do solo. Chegamos às considerações finais. Então, a erosão do solo é um dos grandes desafios do sistema de produção agrícola. A erosão é um síntoma visual de outros problemas da degradação do solo. Então, quando aparece problema da erosão, porque tem um problema de infiltração. Então, precisamos investigar mais para entender por que aparece a erosão naquele ponto.
Então, o controle também, no controle da erosão, necessita o uso de mais uma técnica conservacionista, porque, por exemplo, o uso do plantio direito não é suficiente não é suficiente para controle da erosão. Então, tem que usar outras técnicas, usando terraçamento, rotação de culturas, plantas de cobertura, para ter um controle eficiente da erosão. E também o uso dessas novas tecnologias na avaliação da erosão representa uma forma de baixo custo, portátil e fácil de obter medições, precisamente nos pontos onde tem difícil acesso. Então, aqui as referências bibliográficas que foram usadas nesse trabalho. E obrigado pela atenção.